Good morning! I hope you had a great weekend! Bom dia, pessoal! Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana. Bem, galera, na sexta-feira passada, na nossa aula via Zoom, nós começamos um novo conteúdo, que é o Simple Present, o presente simples. E nós estamos aprendendo a estruturar frases na forma afirmativa, respeitando, então, algumas regras que devem ser observadas. E quais são essas regras? Bem, a primeira coisa quando a gente vai escrever uma frase afirmativa nesse tempo verbal é observar de quem a frase está falando, ou seja, quem é o sujeito da minha frase. Se o sujeito for I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para tudo aquilo que não é uma pessoa, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, a primeira coisa é eu ver de quem a frase está se referindo. Depois, em seguida, lembra que nós temos aquele grupinho de pronomes que se chamam terceira pessoa do singular? Quem são a terceira pessoa do singular? É he, she e it, que é ele, ela e ele ou ela não humano. Então, sempre que a minha frase se referir a estas pessoas, aí eu sei que o meu verbo vai precisar ser flexionado, que ele vai receber algum tipo de alteração. Mas o verbo só é alterado quando a frase for sobre uma dessas três pessoas. Se for sobre qualquer outro sujeito, qualquer outro pronome, o meu verbo não precisa ser alterado. Ele entra na frase sem nenhum tipo de conjugação, sem nenhum tipo de alteração. Right? Mas que tipo de alteração eu tenho que fazer no meu verbo? Bem, nós sabemos que a alteração geral é acrescentar o S, né? Que nem nós vimos no nosso material. Por exemplo, o verbo work, né? O verbo trabalhar. Quando eu digo I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Agora, he, she, it works, né? Ele trabalha, ela trabalha, ou ele ou ela não humano trabalha. E todas as demais pessoas work, né? Então, sem nenhum tipo de alteração. Por exemplo, o verbo play, o verbo jogar. I play, eu jogo. You play, você joga. He, she, it plays. Ele ou ela, né? Ou ele ou ela não humano joga, né? Então, sempre que a minha frase se referir a ele, ela, ou ele ou ela não humano, tem esse tipo de alteração geral. E geralmente eu acrescento o S no meu verbo. Mas nós temos aqueles verbos que são exceção, né? Quais são os verbos que eu tenho que acrescentar um ES e não somente o S? São aqueles verbos que terminam com a letra O, por exemplo, o verbo go, o verbo do, que é o verbo fazer, os verbos que terminam com a letra Z, os verbos que terminam com dois S's, com CH, com SH e com X. Por que esses verbos recebem ES e não somente a letra S? Bem, é por uma questão de fala, uma questão fonética, para que eu consiga pronunciar melhor, né? Por exemplo, o verbo teach, que é o verbo ensinar. Quando eu digo I teach, eu ensino, you teach, você ensina. Agora, quando eu quero falar que ele ou ela ensina, eu vou ter que falar he teaches, ele ensina. She teaches, ela ensina. Por que entra o ES e não somente o S? Porque imagina como você ia conseguir pronunciar um verbo que termina com duas consoantes e é acoplado uma outra consoante. Não tem como pronunciar, fica difícil. Por isso que entra o ES. O E entra ali junto para que você consiga pronunciar esse verbo. Right? Resumindo então, para a gente recapitular e fechar. Primeira coisa, quando eu vou escrever uma frase afirmativa, eu vejo sobre quem ela está falando. Se ela estiver falando sobre qualquer outra pessoa que não for he, she, agora, se a minha frase for sobre ele ou ela não humano, eu vou colocar o meu verbo flexionado. Se for um verbo normal, eu coloco somente o S. Agora, se ele terminar com as terminações específicas que a gente acabou de ver, eu coloco um ES, tá? Então, é isso que você vai ter que fazer aqui neste exercício. Perceba que os verbos, eles estão entre parênteses e todos estão acompanhados da partícula to, né? Exemplo ali na frase que está exemplificando, é o verbo to shout, que é o verbo gritar, né? No número 1 é o verbo to get, no número 2 é o verbo to do. Aquele to
ele entra somente para dizer que o verbo está no infinitivo, né? Por exemplo, o verbo está na forma pura, sem nenhum tipo de conjugação. Mas na hora que você for pegar o verbo para completar a frase, você não vai copiar o to, é somente o verbo. Que nem na frase de exemplo. We often, espaço, her name, né? Nós sempre gritamos por ela, gritamos o nome dela. Na hora de completar a frase com o verbo gritar, com o verbo to shout, só veio o verbo sem o to e ficou we often shout her name. Nós sempre gritamos o nome dela. Então, copia o verbo sem o to, right? E depois, você vai observar se vai precisar alterar esse verbo. Quando vai precisar alterar? Quando o sujeito for he, she ou it. Se não for esses três, é só copiar o verbo sem nenhum tipo de alteração. Outro detalhe, os verbos que são compostos, ou seja, que tem duas palavras, que nem o verbo da letra do número 6, né? Que é o verbo tidy up, que é o verbo arrumar. Quando são duas palavras, você vai flexionar somente a primeira palavra, somente o tidy ali vai ser flexionado. Aí lembra que quando o verbo termina em Y e antes do Y tem uma consoante, a gente corta esse Y e coloca IES, né? Então vai ficar tidies up, tá? Então essa é uma outra regrinha que tem que observar. Verbos compostos, né, por duas palavras, eu flexiono, eu altero somente a primeira. E uma outra regra que eu gostaria de ressaltar aqui é o verbo have, que é o verbo ter, que é o verbo do número 5. O verbo have, ele é irregular, então ele tem uma forma própria quando ele vai para a terceira pessoa do singular. De have, ele vira has, H-A-S. Então, no número 5, eu vou ter que dizer Oliver always has fun. O Oliver sempre se diverte. Aqui o verbo have, ele está dando sentido de diversão, de ter a diversão, né? Então, vai ficar has e não have. Certo, galera? Qualquer dúvida, estou no Telegram à disposição de vocês. Lembrando que até o final da semana, conforme o cronograma, vocês têm o trabalho avaliativo para entregar, certo? Kisses and bye bye!